Joguei tudo. Estamos no ar com o nosso Destravo Cast. Começando, olha, Natinha, que diferente. Começou aqui. Quem sabe faz assim. Hoje a gente tem uma convidada especial. Hoje a gente retoma a nossa pegada aqui de gravação de podcast em São Paulo. E como sempre, você que está nos acompanhando, nos seguindo, a gente já pede para você se inscrever no canal. Vai lá no YouTube Destravo Cast. Aciona o sininho, se inscreve para ficar recebendo as notificações. E como sempre agora, eu ao lado do meu grande amor. Eu, Renata Gomes, co-host aqui do Destravo Podcast, ao lado de Jaelson. Boa. Começando essa nova temporada aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema que é inerente à minha área de atuação. Para quem não sabe, eu sou engenheira civil, especialista na área de assistência técnica para a construtora. Eu tenho uma metodologia, que é o método pós-obra, onde eu posso desenvolver toda a estruturação do setor de assistência técnica da sua construtora. Opa! E nada melhor do que essa convidada de hoje, né? Quando Jaelson disse que ela estava aqui, eu disse, eu não posso perder esse podcast, porque tem tudo a ver com a minha área de atuação. Ela, de Maceió para São Paulo, diga aí. Estamos recebendo aqui Luana Calheiros. Gente, ela é especialista na parte de instalação de gás. Falou em gás, pensou em instalação de gás, manutenção de gás, pensou em qualquer coisa relacionada a esse sistema. Luana Calheiros. Bem-vinda, Seja bem-vinda, Luana. Bem-vinda ao Destravo Cast. Que prazer estar com vocês. Fugiram de Maceió, né? Num bom sentido, assim. Isso. Eu fico muito feliz nessa virada de chave de vocês. Um prazer estar com vocês aqui. Muito feliz de estar compartilhando esse momento de conhecimento que eu vim adquirir aqui em São Paulo. Boa. E saber que vocês estavam aqui, a gente não podia estar de fora dessa, né? Muito bom. Luana, para quem a Natinha já até apresentou, ela é especialista em instalações de gás, mas ela tem uma jornada e aqui ela vai falar um pouquinho sobre a vivência que ela teve nesse assunto, outras coisas mais e esse prazer de reencontrar, né, uma alagoana que está aqui com a gente. Quem é a Luana, para nossos ouvintes entender e conhecer melhor? Ninguém melhor que você para se apresentar. Nem sempre, né? Falar de si mesmo é muito difícil, né? Mas eu sou especialista há 20 anos em sistema de gás canalizado. A gente tem um compromisso com o mercado em desenvolver conhecimento técnico e assim a gente faz os nossos negócios, né? Uma venda através de conceito técnico. E é isso faz parte da gravação, não é? Faz parte sobre da isso gravação. mesmo. Quem é do YouTube sabe disso. Então a gente tem um compromisso, eu, Luana, tenho um compromisso comigo, em primeiro lugar, para depois me comprometer com terceiros em levar conhecimento, em levar sabedoria, em levar um bom relacionamento, porque a vida não se faz apenas de negócio, né? Criar respeito, ética e compromisso com o nosso mercado e consigo mesmo. Muito bom. O tema que a gente vai tratar hoje é exatamente, ele tem um viés técnico, mas ao mesmo tempo eu vejo ele com certa humanização. Porque, embora seja técnica, porque você fala de levar o gás encanado para os prédios, para as instalações, mas no fim da linha, quem usa são as pessoas. Não é? Como a Natinha colocou, essa situação tem a ver com ela porque, como engenheira, ela termina que acompanhando as obras, os términos das obras, entregas, enfim, a garantia da qualidade, a garantia com relação a possíveis acidentes, que tem que ser. Sim. Eu que venho de uma geração, Luana, acompanhando a época só do bujão de gás, quando vi chegar ele canalizado, eu achei aquilo tão improvável, né? Tão desafiante você receber num prédio um cano que de repente vem ali um produto que recebe uma combustão. Eu achava que isso era um grande risco. É um grande risco ainda. Como as pessoas podem entender que isso é um trabalho realmente garantido? Inclusive as que ainda não tiveram acesso, porque penso eu que a população brasileira, do Nordeste, enfim, de onde você atua, boa parte não conhece ainda, né? Não teve esse acesso ainda. Outras sim. É perigoso? Não é perigoso desde que tenha sido tratado por profissionais habilitados, né, especialistas, que garantam a segurança das instalações em atendimento às normas vigentes na sua aplicação, né? O gás, independente dele ser natural ou GLP, ele é seguro.
desde que tenha sido feito de forma adequada. Perfeito. Né? A instalação do gás canalizado realmente, no início, foi uma desconfiança. Né? Será que é seguro? Eu vou estar passando por essa canalização dentro das paredes? Tinha muito questionamento. Né? Mas é uma realidade que não vai retroagir, né? Não haverá retrocesso, independente dele ser GLP ou GN. Claro que existe o gás que considera-se mais seguro por ser mais leve que o ar, que é o gás natural. Tá. Mas o GLP, independente disso, também é seguro, mas tem que ser feitas suas prevenções, suas manutenções para garantir a segurança da coletividade e da edificação. E também dos pontos comerciais, né, que também utiliza bastante, cozinhas, indústrias. Isso. Então, é a manutenção. Para quem está nos assistindo, GLP. Sim, é o gás liquefeito de petróleo, né? Um gás mais denso. Olha aí. Quando ele vaza, ele é mais pesado que o ar, então ele se concentra. É um gás que tem mais risco de explosão em caso de um vazamento. Então, nesse momento, eu aconselho, se caso sentir um cheiro de gás, não acenda as luzes, não faça uso de aparelhos, evite qualquer tipo de faísca e areje o ambiente para garantir que se dissipe esse gás e chame um especialista, né? Para poder tratar esse suposto vazamento. Muito bom. Ô, Luana, como você bem falou aí, né, esse sistema de gás, ele tem que ser feito por uma empresa especializada, tem que atender às normas vigentes e você está aqui em São Paulo por conta de que você veio para atualização de norma. Conta um pouquinho essa sua vinda aqui de São Paulo. Opa. O que é que tem de novidade aí para esse ramo da construção? Conta um pouco pra gente. A gente também é curioso, viu? Então, tem muito. Que foi que você veio fazer aqui? Não é mais segredo, né? Vamos revelar agora. Então, Boa. É a tua área, Renata, assistência técnica. A gente tem se deparado com instalações de equipamentos a gás, onde o cabo elétrico hoje passa por trás do fogão. E você sabe que os atuais fogões não tem mais aquela tampa de vidro, né? São bancadas de vidro, porém sem a tampa. Inclusive, a norma foi atualizada de equipamentos essa semana, né? Onde foi decretado que os fabricantes não vão mais produzir tampa para equipamentos. Tá, então até esses fogões novos que a gente compra aí nas lojas... Sim. Não é para ter tampa. Não haverá mais tampa, não haverá mais essa exigência na norma. Tá? Boa, eu acho que é legal mesmo, porque geralmente as donas de casa costumam estender um paninho ali, um pano de prato, não é? E aí, de repente... isso, Luana? Sim. Eu penso que tem a ver, né? Mamãe, a senhora que está assistindo aí, Eu não tenho, aproveite não, e não coloque mais o pano de prato na tampa do fogão. Doutora Luana está aqui explicando que não vai poder mais, viu? Não pode. Os fabricantes não vão mais produzir fogões novos com a tampa de vidro. Olha que massa. Porém, o cabo elétrico, quando a tomada ela é construída por trás do equipamento, esse cabo passa próximo às fontes de calor, onde vai danificar esse cabo elétrico. A gente teve até um caso recente em Maceió, que um desse cabo derreteu e em contato com o metal do fogão, ao ter o contato com esse metal, uma moradora sofreu um dano, um choque elétrico, né? Uma descarga elétrica, que se Caramba. não fosse o DR, ela teria ido a óbito. Então, isso é uma realidade. A gente fez agora, recentemente, uma inspeção em um prédio de 135 apartamentos, onde 5,2% apresentaram danos em tomadas e cabos elétricos. Caramba. Então, com base nessas estatísticas que a gente tem cedido, né, às associações como Abrinstal, como a Abracopel, que a Abracopel é responsável pela conscientização do risco decorrente da eletricidade e responsável pelo anuário de acidente no Brasil. E hoje, o nosso estado, Alagoas, está em segundo lugar da região Nordeste de casos de acidentes elétricos. Caramba. Agora, você falou aí de uma situação que é geral. Todos os fogões, né? Todos os empreendimentos, eu digo assim, se não todos, mas é a maioria. Sim. Contempla uma tomada atrás do seu fogão, contempla o ponto de gás atrás do seu fogão, né? Sim. Isso gerando uma dificuldade no acesso. Sim. A gente até vê empreendimentos novos sendo entregues assim. Sim. E aí, o que é que você diz para esses casos, né, dos usuários, dos moradores? Quais são os cuidados que eles precisam ter nessa situação? Quais são as manutenções que ele precisa fazer para evitar risco
para ele, né, para a família dele. Nesse caso, o próprio manual de equipamento dos fabricantes determinam que o cabo elétrico ele seja determinado a partir de onde está essa tomada. Se ela está à esquerda do teu equipamento e o cabo veio à direita, você pode pedir autorizada da marca para fazer, no momento da instalação, a troca desse cabo para poder conectar. Isso está previsto no manual. Então, a falta de conhecimento, da leitura, da noção do perigo também, né? Os leigos realmente não percebem, mas é você parar para analisar o que pode ocorrer ali. Não é somente o cabo elétrico foi danificado, é o que aquele cabo pode causar na segurança do teu lar, né? O que pode ter um curto elétrico também, ocasionar um incêndio, tudo pode acontecer. Então, preocupado com isso, a gente veio trazer dados para os gestores das normas aqui em São Paulo, onde haverá já está caminhando para uma atualização a 5410, que é a norma de instalações elétricas, e a gente está levando essa causa. A gente também teve em visita técnica na UIRPOL, que é a representante das marcas Consul e Brastemp, aqui em São Paulo, trazendo os casos de todos os equipamentos que a gente encontrou, e também eles se comprometeram em buscar soluções e entender o que está acontecendo de acordo com a estatística que a gente vem oferecer, né, nesse papel. Muito bom. Eu queria tocar no assunto, e aí, assim, você vai dando tom a essa gravação, mas eu vou tocar no assunto que é a questão dos carros elétricos nos prédios, que hoje estão colocando os pontos, né? Eu acompanho por tabela aí, Renata, que entende bem mais, né? No sentido de instalações de pontos para abastecimento dos carros elétricos. A gente que não conhece, chega nos pilotis, chega no subsolo desses prédios, fica meio até tonto de tanto cano, de tanto fio passando, e aí passa a instalação do gás também. Onde se encontra isso? Quais os riscos disso aí? Existe, de acordo com a Bracopel, né, que assim, a associação brasileira que controla, existe já algo regulamentado nessa direção? Não, está tramitando, né? É um problema a nível nacional. Agora há pouco eu bati um papo com a Renata lá fora sobre isso, porque também é uma informação nova. Ontem eu estive num seminário dentro do Ciduscom aqui em São Paulo, foi discutido isso, né? Houve um ensaio agora em maio, testando possíveis sinistros, carro lado a lado, né? Porque a princípio estavam querendo modificar, colocar paredes para dividir carro elétrico de carro comum, por questão de segurança, se tivesse algum incêndio. Mas aí foi feito um ensaio, né, a nível nacional, representantes de cada região, de corpo de bombeiros de cada região do Brasil, veio a São Paulo, foi feito um ensaio agora, final de maio, e houve sucesso com instalações de sprinklers no subsolo, onde garante, em caso de incêndio, apagou a chama. Não houve intervenção, de fato, do corpo de bombeiro. Com sprinkler, foi suficiente. O que é sprinkler? Aqueles chuveirinhos de incêndios que dispara quando detecta... Um negocinho que Isso, boa. E aí... O leigo, não esqueci, não lembrava mesmo por esse nome, não. Eu sei que existe, né? E aí a gente fica que não conhece, chega no... buscando a informação para lembrar, vi né? aquele chuveirinho lá, eu pensei que era só quando fosse no verão, mas não é o caso não, né? No incêndio mesmo. Primeiro, também é bom a gente ressaltar que nem todo prédio comporta a instalação de tomadas elétricas, né? Sim. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, que o empreendimento ele tem que ser projetado para receber essas tomadas elétricas. Ou seja, um prédio desses antigos com 10, 15, 20 anos não pode. Não pode. Tem que fazer uma revisão com o projetista elétrico e ver se ele comporta ou não tomadas. Sim. Existem construtoras que já entregam os prédios com as tomadas e existem construtoras que não entregam. E aí, hoje, está muito comum, né? Sim. Principalmente essas construtoras que entregam prédios mais de alto padrão. Então, é comum os usuários quererem um carro elétrico. Sim. E aí, chega para a gente pedindo orientação para instalar a tomada, né? E tem que ter muito cuidado com isso, porque não pode
instalar sem uma A revisão minha dica é o elétrica. seguinte, você vai comprar sua Ferrari zero e ela é elétrica, não vá pro prédio velho, né? No prédio antigo. Você aproveita e compre logo o apartamento também já, adaptado, né? Faz sentido, Não faz é? todo sentido. E realmente, assim, é muito importante o que a Renata falou, realmente prédios antigos não estão apropriados para receber essas tomadas elétricas, tem que ser feito um novo dimensionamento, tem que ter o envolvimento também da fornecedora elétrica, da eletricidade, que seria... Aqui eu não esqueci o nome aqui em São Paulo, mas em Maceió é a Equatorial. Então, Eletropaulo, você parece mesmo. Tem a ver até com o próprio transformador que Sim, foi instalado sim, no próprio sim. condomínio, né? E assim, é uma fortuna, né? É. Você mudar toda a configuração É. elétrica do condomínio é uma fortuna. Imagino. É bem dispendioso. Mas, assim, não há retrocesso também para isso. Tá, o carro elétrico está aí. A fábrica não vai parar. Né? A gente também e vai tem que vindo. ver isso, porque a indústria vai parar, as pessoas vão perder emprego. O que é que está acontecendo? Isso não vai acontecer. De fato, é Pelo adequar. contrário, a Está sendo evolução. feitos ensaios. São Paulo foi que deu início a esse ensaio aqui, que realmente foi dito ontem, foi um sucesso. Os incêndios provocados com os carros elétricos lado a lado foram controlados somente através vou falar chuveirinho do incêndio. Sprinklers. Que fica localizado principalmente nos subsolos, Sim, né? sim. Boa. Ô, Luana, aí você falando aí do risco que é inerente, né, aos usuários, o gás, né? Sim. Aí hoje teve um chamado de assistência técnica e é importante a gente frisar aqui como as pessoas ficam tensas e aflitas, né, quando sentem um cheiro de gás. Sim. Aí hoje teve um chamado em uma das assistências que eu presto consultoria e a pessoa ligou aperreada, né, porque estava sentindo um cheiro de gás no apartamento. Então, corre lá, chama o técnico, né? Chama a empresa especializada, vai a equipe de assistência lá acompanhar, porque tudo é culpa da construtora, né? Assim? Sim. É algum problema de instalação, é algum problema de falha construtiva. Mas aí, interessante que quando chegou lá, realmente estava um cheiro. Primeiro, a gente fez todas essas recomendações que você disse, desliga tudo, não acende nada, né? Sim. Enfim, quando chegou lá, o problema era no fogão, Luana. Entendeu? Uma das bocas do fogão estava com vazamento de gás. Aí, assim, essa é uma história que eu trouxe aqui. Eu queria que você contasse também histórias que você vê aí e... Algum caso, caso, assim, interessante. É muito comum. Essa da boca do fogão acontece bastante, Renata. Por que a boca do fogão vaza? Aí, fogão Luana? tem boca? Então, Como é que a gente vai para fechar essa boca? Do fogão. São as conexões, são injetores. É fechar a válvula, pedir sempre para fechar. Consultar um pouco. Primeiro, assim, olha... Tem armário de gás no teu hall? Se sim, vai lá ou pede orientação da tua portaria ou do teu zelador para fechar. Se não, fecha a válvula do teu apartamento, vê se reduziu o cheiro e areja o ambiente, como a gente já falou. A boca do fogão tem um injetor e embaixo dele tem uma porca. E pode, sim, haver um ressecamento que vai subir. Você acha que é só na boca do fogão. Ela vem de uma porquinha que está dentro do equipamento. A autorizada da marca que preste esse serviço. Então, você busca a autorizada da marca para não bitributar, não comprar de terceiros, que vai comprar da autorizada para lhe servir. Então, busca a autorizada da marca, você consegue no site de qualquer fabricante. E aplica-se a correção desse fogão. Fogão, como qualquer outro equipamento, passa por manutenção, mas ninguém faz. Você já fez manutenção desse fogão? Faz não. Só quando Ninguém ele cai a Só porta. quando quebra. Quando quebra, quando... E geralmente quando acontece manutenção é trocar, né? É mau uso isso? Isso é referente a mau uso? Manutenção. Às vezes também acontece prédios que têm uma alta pressão, que tem que ser regulado no hall ou dentro do apartamento. E vamos supor, a Renata se mudou e levou o regulador que estava no apartamento. Eu sou a novata, não sabia que precisava de um regulador, ou seja, vou consumir em alta pressão. Isso vai sobrecarregar as conexões e vai vazar. Também acontece muito isso. Então, um alerta para síndicos que têm condomínios, que identifiquem suas plantas, né, que realmente vá lá, busque e oriente o seu novo morador, para que, se ele precisar de um estabilizador de pressão ou regulador de pressão, que faça a aplicação para um consumo seguro das instalações e não acontecer nenhum risco em princípio, de incêndio ou algum acidente doméstico. Luana, e é bom também a gente frisar que o síndico ele precisa fazer as manutenções
da área comum e também orientar os moradores a fazer as manutenções nos próprios apartamentos. Sim. Não é isso, Luana? De fato, a obrigatoriedade da inspeção das instalações de gás pelo síndico é da área comum à unidade privativa. Isso. Né? Ele só conhece comumente como teste de estanqueidade, mas isso está além desse ponto. O teste ele é um requisito da inspeção. E as pessoas desconhecem as normas de inspeção, que é a 15.923. Só fala de instalações de gás, mas a de inspeção é a 15.923, que é obrigatório olhar duto de exaustão, de aquecedores de água a gás, que aqui usa bastante, né? Também a parte de equipamentos e instalações de mangueira e válvula. Então, é visto tudo do prédio. É um ponto muito crítico nas nossas inspeções hoje, que a gente, como eu falei agora do aquecedor, são os dutos. Os dutos, a gente está tendo bastante problema lá em Maceió, são pontos escuros, e esses pontos escuros acham que ainda vai perfurar. Ao contrário, já existe uma perfuração, e quando você liga o aquecedor, há escapamento de monóxido de carbono. Então, Caramba! Quando observarem esses pontos escuros, já é o momento de uma substituição, né? E as novas tecnologias na Europa já descartaram esses alumínios que a gente usa sanfonado. Lá é tudo PVC. Tá, já para mais segurança, né, Sim, Luana? sim, lá é tudo PVC. Hoje é tipo duto de água. A periodicidade das inspeções seria o quê? Anual? Seria o quê? Depende do histórico daquele condomínio, das condições de rede que ela ofereça. Um condomínio novo foi entregue? 5 anos. 5 anos. Se estiver 100% conforme, né? Depende da avaliação do técnico e ele apontar que realmente oferece segurança para 5 anos. Certo. Luana, o brasileiro adora gambiarra. Né? Sim. Assim, né? Menos meu marido. Eu não gosto de gambiarra, não. Meu marido usava TEI até um dia desse. Eu falava, ele dizia que era coisa minha. Ele não dava ouvido à minha mas agora voz. eu uso filtro de linha. Ficou lindo. Sim. Que tem um dispositivo. Usava TEI, Luana. Sim. Não, papai que me ensinou isso. Papai tinha T para todo lado. Ele botava uma tomada só na sala e botava vários T, os T saía. Um T em cima do outro, né? E aí saía ramificando, né? Pra ir puxando os fios. Papai, tá vendo aí? Eu conversei até com o Edson Martinho, da Bracopel, sobre a questão do uso da extensão Indute, e ele disse, é provisório, não é nada permanente, você pode usar. Eles foram projetados para algo provisório ali, para atender uma... Aqui a gente está numa gravação, vai pegar um microfone extra, não tem mais... Colocar um T ali para ajudar. Mas não para esse microfone que é fixo. Não. Entendi. E o filtro de linha? Também disse que tudo é provisório, não permanente. Não permanente. Então, é a orientação Porque que a gente o lance tem. todo é que nós aí estamos refém da tecnologia e todo dia chega um celular novo, chega um carregador, chega não sei o quê, aí ela bota o secador, bota não sei o quê, então sai fazendo aquele ramo, né? Mas as edificações novas já vêm, né? A gente já tem feito tudo com várias tomadas, aí já tem... As reformas, né, amor? As reformas. As arquitetas gostam de as bastante obras, tomada, né? Que o diga nossa queridíssima Rita Souza, um beijo pra você. Estamos falando aqui de você. Ela gosta de tomada, né? Ela bota logo assim uma fila, né? Geralmente. Cheiro ritoca. Isso, você conhece, né? Que bom, sim, que bom, sim. que bom. Então, falando da gambiarra, você tem. Aproveitando até o gancho da pergunta de Renata, tem pego muita gambiarra? Como é que você tem feito para bater, para prevenir, para desfazer desse ninho de gambiarra que tanta gente, muitos moradores, prédios, principalmente mais antigo que está ali e tal, como é que tem funcionado isso? Nossa, é crítico, as instalações estão críticas, cada vez mais assim a gente fica assustado, né? A gente chega em vez de usar a veda russa, que é fita isolante. Caramba. Né? A mangueira não encaixou, mas eu vou encaixar na válvula de qualquer jeito, aí eu também passo mais uma fita isolante para dar uma segurada, né? Acontece muito isso, ou conectar diretamente na saída do gás da parede sem válvula. Continua com vazamento de gás e coloca um pouquinho de sabão para poder... Ih, rapaz, sabão, na época a mamãe botava no bujão, velho. Durapox também. Caraca! Então, acontece muito isso, né? E é assustador, porque
o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. E as pessoas não param para analisar, que é o inflamável, né? Com certeza. A gente brinca assim, mas é muito sério. Você que nos assiste, leva a sério isso. Eu digo porque eu já vi os dois lados. Você às vezes quer economizar, sabe a famosa economia burra? Você não gasta naquela hora, mas vai gastar 2, 3 vezes mais. E olhe lá, se não gastar ou não pagar com a vida. Um acidente, uma tragédia, às vezes por conta de um detalhe, né? Essa coisa. Luana, aquecedores para lugares frios. Eu lembrei agora porque meu filho mora na Argentina e lá, por exemplo, hoje estava -1. Então, assim, é um frio tremendo. E alguns prédios, né? E aqui em São Paulo também tem, né? Em alguns lugares. Sim. Não vejo com tanta frequência como lá, não é, Nata? Na Argentina. Mas aqui também tem, por ser frio, tem os aquecedores. Alguns deles usam gás, né? Sim. Boa parte. Nessa tua jornada de trabalho, você já constatou algum caso? Existe alguma recomendação específica para esse tipo? Por ser aquecedor, ele tem um tratamento diferente do gás de cozinha, por exemplo? Nossa, é um equipamento muito seguro. Agora sim, mais uma vez eu volto a instalar com autorizadas das marcas, porque eles foram preparados para aquele tipo de instalação. Não contrate qualquer pessoa, não queira economizar. O aquecedor de água a gás, ele tem um fator que é crítico, o monóxido de carbono. Então, previna, contrate mão de obra especializada, porque a instalação incorreta, ao vazamento de monóxido de carbono, é inodoro, incolor. Você morre. E, diferentemente de Alagoas, aqui é frio em momentos do ano. Sim, né? Uma boa geralmente parte as janelas ficam fechadas. E isso é o que mata. Né? Então, mas é um equipamento seguro, eu informo, é um equipamento muito seguro, porém, busque empresa especializada, não faça com qualquer técnico, não economiza, que como diz a Bracopel, eu brinco bastante, estou copiando, a vida não tem replay. Então, né? Gostei. Não tem replay. Ô, Luana, e um aquecedor, né? Até de uma pessoa conhecida nossa, que tu mostrou o vídeo, que ele mandou o vídeo do aquecedor para eu dar uma olhada. Que ele botou um garfo, quebrou as tomadas de ligar, de desligar. E ele pegou um garfo e ele botou ali na hora de ligar. Nossa. Pra poder ele fazia isso todo dia. Ele coloca o garfo porque a chave está quebrada. A chave estava quebrada. Empurra, aí trava. ele botava o garfo. Eu disse, meu e Deus. E risca com fósforo. Aí fica lá, chama. Qual é o risco que isso pode causar para essa pessoa? Primeiramente, demorar a acender o que for acender e já liberar uma válvula de gás. Não sei em que momento está essa situação desse aquecedor, mas vamos supor, para acionar, ele tem que ter o acionador. O acionador. Se ele não está ligado, não vai liberar a válvula de gás. Mas vamos supor que aconteça alguma besteira aí e gere uma liberação de gás, um acúmulo ali. Quando ele der o start, vai vir um estouro. Entendeu? Caramba. Então, ainda bem que tu saiu daí, viu, velho? Foi bom. Então, assim, mais uma vez a gente volta para Graças a Deus. Foi. Voltar para autorizada. Né? Troca o carro. Mas ele já saiu. Velho. Na verdade, foi meu filho. Martinho, um beijo para você, meu filho. Eu vou logo dizer aqui, o Brasil vai saber e tá tudo certo. Mas já saiu. Ufa. Eu mandei para ela. Eu fui para lá passar uma semana com ele. E aí, quando foi, ele foi isso para o chuveiro. Não é nem para o gás, é para ligar o chuveiro. Aí eu vi ele fazendo lá esse procedimento. Eu disse, que é isso, meu filho? Eu disse, não, porque deu um probleminha aqui. E é um apartamento desses que tem 250 anos, assim, bem antigo. Aí ele foi e ligou, fez isso, botou um garfo, tem até o vídeo aqui. E ligou lá o fósforo, o isqueiro, não sei o quê, aquele negócio. Meu Deus, eu mandei pra ela. Ela mandou, fez um enxame medonho. Disse, então, olha, pra consertar é melhor sair do prédio. Isso é um perigo. Então sai do prédio que é melhor. As coisas acontecem, às vezes, por conta dessas essa situações. Coisa da economia, né? Ô, Luana, eu trabalho no pós-obra muito com o cliente final, né? Então, a gente vai fazer aquela vistoria de entrega daquele imóvel. Eu queria que você me dissesse agora, nessa parte do sistema de gás, qual, assim, o checklist, o que é que eu devo ter atenção para eu dar mais segurança para aquele cliente final, Luana? O que é que você recomenda? Manda o boleto depois para casa dela, viu? Manda sim. Vai, Luana. Participação de lucro. Participação de lucro. Porque quando a gente vai fazer a entrega, dependendo do imóvel, não tem ainda instalado, mas o que é que você recomenda
para eu gerar mais segurança para aquele cliente? Renata, fica um aviso aqui, porque você sabe que a entrega da pós-obra é muito difícil, porque as pessoas não esperam nem um tempo necessário e já estão reformando, né? E orientar aqui, aproveitando aqui que a gente já está informando, a elétrica não pode estar atrás do equipamento, cabo elétrico de equipamento, já avisar os clientes, não cruze por trás do forno e do fogão. Se for fazer instalações de cooktop forno, a extensão de ponto, ou seja, originalmente o ponto de gás está atrás do equipamento. Então, pedir para relocar esse ponto, para a válvula estar acessível, porque a gente sabe que o atual mercado é cooktop forno. Né? E é tudo interligado, né, Luana? Sim. É o móvel da cozinha, junto com... É o fogão, junto com a bancada. Sim. Aí fica aquele... Sim. Inclusive, está saindo né? uma norma de instalações elétricas em imobiliário. Então, assim, estarem antenados, sigam as regras. Todo prédio tem seguro. E para que vocês estejam assegurados e garantidos pela construtora, vocês têm que seguir o padrão normativo. Então, né? as pessoas têm que corrigir isso, quem não estiver ainda dentro desse padrão, Luana? Sim, é necessário corrigir. Né? Agora, mais uma vez, a gente volta ao profissional habilitado. Né? Tá. Seguir as regras, consultar, não façam de qualquer maneira. Tire a tomada e o ponto de gás de trás do De fogão. trás do equipamento. Principalmente quando for o caso de fogões embutidos. Tem aqueles de embutir e tem um cooktop forno. Isso. A válvula tem que estar acessível. Né? Agora, o fogão de piso você consegue afastar e tirar. Mas equipamentos fixos, você não, como é que eu faço? Eu vou embutir a válvula atrás do forno? E botam, e do lado já botam gaveta, que às vezes para você ter acesso à válvula, você tem que tirar a gaveta. E diga aí. Então, acontece muito isso. Muito. Né? E é um fator que a gente tem batido de frente. Muitas vezes acham que a gente fez inspeção, está condenando para vender. E é uma questão só de parar e pensar, gente, realmente, isso não está seguro. Como é que eu vou acessar a minha válvula? Né? O meu cabo está derretido, mas é normal? Né? Ô, Luana, isso é uma observação que eu já vou fazer nas construtoras, no setor de projetos, para fazer essas observações. Sim, sim. Porque eu acho que cada um de nós, se a gente fizer a nossa parte, né, a gente está contribuindo para o bem comum, não é, Luana? É a primeira coisa. A norma de segurança, ela vem primeiro do que qualquer outra norma. Então, dizer que não está na norma é uma percepção de segurança. Ah, não está na norma, claro. Você está procurando desculpa para manter um erro. Né? Até e erro, às vezes, tão grosseiro, né? É isso que você falou, não acessar a válvula, sim, e precisa de norma. Você tem um negócio que você precisa pôr a mão e desligar ou ligar. Então... E principalmente nas horas de necessidades extremas, né? E não tem. E tem uma gaveta na frente, tem um vidro, tem um móvel, tem uma porta, tem a panela. geladeira de uma duplex na frente. O cara vai empurrar a duplex aqui que apaga isso, né? Primeira coisa é o teu lar. É a tua família, é a segurança da tua casa. E quem optou por morar em condomínio vertical, além da sua segurança, tem compromisso com o coletivo. Então, assim, seja responsável com você, com a sua família e com o coletivo. Infelizmente, quem mora, mais uma vez, no vertical, assumiu a responsabilidade de tratar desta forma e seguir critérios normativos, está previsto no regimento condominial, né? Perfeito. Então, é importante que estejam atentos. E voltando aí ao seu assunto com relação à segurança, a 5410, a norma de elétrica, ela não é clara com relação a esse posicionamento de tomada. Mas ela fala de vapores, de gordura. Ou seja, se eu tenho um fogão aqui e aqui existe uma tomada acima das minhas bocas de fogão, uma panela de pressão. Sim. Ali, vapor. Sim. Na tomada. A gente tem muitos casos de imagens de tomadas altamente derretidas, teve um curto, que já teve princípio de incêndio, a gente tem bastante isso. Eu acho que isso não justifica para as obras novas, não. Entendeu? Pós-obra, assim, acho que deve ter esse casamento, esse alinhamento com a obra em si, né, durante o percurso da construção, para já evitar. E é uma coisa que, assim, como eu falei, as antigas, talvez aí, né? Mas, assim, essas obras recentes, você colocar a tomada colada onde vai sair uma panela de pressão ou algo que vai ter um vapor ali. Sim. Mas Caramba. acontece muito. Porque passa mas corrente e vem assim, por um descuido muito grande. Sim. E uma outra novidade, mangueira em trama de aço.
que é muito conhecida, né? Aquela prateadazinha com Sim. com a alma em borracha, não, pelos fabricantes não pode ser mais utilizada. Tem que mesmo? ser com núcleo metálico hoje, porque é resistente a alta temperatura. Tá. Né? Então Interessante, fica aí né? também a Aquela, nova dica. aquela tão vistosa ali, tão bonitinha, até mais cara. Achei que, né, pudesse ser mais... De fato, não. A da alma metálica, que é 100% metálica, ela é mais cara, porém, é de Mais uso por segura. tempo indeterminado. Então, além de ser mais Tá. segura, é de uso por tempo indeterminado. Perfeito, Então, perfeito. Tem uma vida útil mais longa. depende do seu cuidado. É. Né? Porque as peças, de acordo com o norma, não têm validade mesmo. É de uso por tempo determinado. Uma curiosidade, nesse processo de expansão, de crescimento, né, do gás sendo instalado nessa forma, existe um percentual de quantidade de uso pela população? Por exemplo, na minha cabeça, eu vou dar aqui arbitrar. Existe um percentual muito pequeno ainda de pessoas que usam o gás por induto, né? A maioria usa ainda o botijão de gás. Procede isso? Existe um estudo que diga assim, ó, numa cidade como Maceió, que tem 1 milhão e pouco, mais de 1 milhão de habitantes, quantos por cento já usam o gás encanado? Hoje tem mais de 70 mil consumidores na nossa região de Maceió, Alagoas. Né? Aí é Mais de quantidade. 70, Quantidade, né? Eles buscam no caso, são prediais, o consumo individual do seu apartamento. Então, a gente tem um número crescente. Inclusive, agora, a Algás tem dado até subsídio para os prédios que querem transitar para o gás natural. Tá. Né? Para uma questão de segurança. A SAL também tem se movimentado para fazer esse mapeamento do GLP que você comentou, para poder entender quantas unidades habitacionais vertical fazem uso ainda do P13, que ainda é superior tanto ao a granel GLP, que são aqueles botijões grandes, né, que fica geralmente no pilotis, e o sim. gás natural. O P13, que é o botijão menor, ainda é uma realidade que está à frente do mercado em Maceió. O P13 é o antigão. Sim, é aquele bujão bujão que... E que, que eu cresci. e que a maioria dos condomínios não considera que deveria fazer inspeção. Mas como não? É. Né? Do O P3, regulador vence, do antigo. a mangueira inadequada. Com certeza, né? com certeza. Às vezes você já está pensando, nossa, eu acho que eu vou comprar um botijão reserva ou 2, porque pode ser que acabe, meu bolo está no forno, né? Sim, mas quem usa aquele geralmente tem uma reserva. Geralmente tem. E no caso de incêndio, isso é um risco muito grande. Muito grande, eu sempre Muito grande. achei. O corpo de bombeiro, eu suponho que nem entraria, porque sabe que em qualquer momento poderia explodir, não é? Assim eu pensaria se eu fosse à frente de uma contingência Sim, dessa, né? imagino. Hoje é permitido os prédios novos a usar ainda esse botijão antigo ou já por lei já não é mais? Não é mais permitido. Tá, entendi. Né? Por isso que Mas faz um certo tempo, né, Luana? Sim. Faz um certo Pelo menos em Alagoas, o Corpo de Bombeiro tem lutado para realmente notificar esses prédios. Ainda pra tem garantir a muitos, segurança. Luana? Muitos. Tem, Está. deve ter. É o maior número. É o maior número. É o maior número. Porque isso, o gás nessa condição, eu lembro chegando, lógico, não foi ontem, mas a Algás, eu lembro, ela chegando em Maceió, entendeu? Sim. Começando lá, a história da Algás e Sim. tudo. Enfim, você falou muito dos horizontais. E é usado também nos verticais, casa, ruas de casa, condomínios e tal. Já tem... Como tem se tratado isso aí, esse crescimento? Em que direção vai? É um projeto, né, que está seguindo com uma evolução melhor. As pessoas estão entendendo melhor a questão da segurança no lar, das instalações do gás natural, porque hoje ele está em toda a Maceió, né? Então, você tem esse acesso. O fato de você não estar mais ligando, acabou meu gás, aquela história, como eu disse, o bolo está no forno, acabou o gás. Eu lembro disso. A Algás tem realmente mapeado todos os para pontos. comprar o gás. Acabou, né? Na época, Brasil Gás chegando, aquele sinozinho tocando, né? Putz, né? Quem é a galera da geração Z, agora a geração novinha, não vai lembrar disso não, né? Luana é muito nova, Natinha também, né? Vocês, mulheres... Muito nova. Mulheres geralmente são muito novas, não tem jeito, né? O salão ajuda. Mas eu lembro, no meu caso não, já tô um pré-idoso. Então eu lembro do gás sendo Sininha, e tal. Pra gente criança na época no Santo Amaro, eu venho do gueto, né? Lá um bairro muito simples, tudo, mas era uma maravilha. E aí eu vi, era uma festa, a gente corria pra rua, o gás, mãe, já passou o gás e tal, você tem que estar esperando ali. Chama o gás, eu chamo o
quer isso, a gente Ô, vai Luana, querer. você falando aí de bolo no forno, me fez lembrar uma história que eu vivi. Mãe se mudou. Eu morava com minha mãe ainda, a gente foi para um apartamento novo. E eu inventei de fazer um bolo. E eu sempre fui boa de sobremesa. Eu sabia fazer bolo, É de esquecer a sobremesa no fogo, é isso mesmo. Foi muito boa de Aí, esquecer. assim que a gente foi morar nesse apartamento, tudo novinho, as tomadas tudo branquinha. Eu inventei de fazer um bolo. Zero bala. Luana, e o bolo solou. E o bolo começou a esborrar. E o bolo começou a sair aquela fumaça Sim, do forno. sim. E eu achava que o bolo ia assar. Luana, e passou os 40 minutos do tempo do bolo, e passou 50 minutos, e Era passou bolo uma assado. hora. E aquela fumaça saindo Bolo do tipo fogão. milho, assim. E eu insistindo, achando que o bolo ia cozinhar. Diga aí. Resumindo, daqui a pouco pensavam que estava tendo um incêndio lá no apartamento de mãe. O síndico, Da todo mundo fumaça. para. Aí foi quando... Passou mais de hora, viu? Foi quando eu desliguei o forno. Eu era muito jovem na época, né? Foi quando eu desliguei... Muito Isso jovem. na época do bujão Era de gás, Era um dia desse, não era bujão de gás, não. Resumindo, menina, Luana, queimou. A cozinha toda. Não, as tomadas brancas ficaram todas amarelas. Todas Cozinhou as encardidas. tomadas somente, né? De tanta fumaça que foi dentro da cozinha, né? Sim. Dentro do apartamento. Sim. A minha pergunta, assim, né? Vê que eu não sei, né? Que displicência, que displicência, né? O que era que poderia ter acontecido? Alguma fatalidade poderia ter acontecido, Luana, na minha casa nesse dia? Com certeza. E era, Sim, Luana? sim. Primeiramente, até a combustão, né? Aquela fumaça, ela é tóxica. Então, realmente, até para você, dependendo de ser um adolescente ou criança, ter menos resistência, porque tudo depende do peso, da altura, mas poderia ter um dano maior se você não estivesse percebendo isso. Se você estiver num lugar de frio que está fechado, se você pegou no sono, né? A mesma coisa. É claro que para chegar a uma queima, tem que atingir uma temperatura Mas a semana elevada. passada ela esqueceu a banana também, cozinhou a panela. Mas Foi. assim, voltando ainda pro bolo, ainda bem que era um apartamento grande, Sim. janelas abertas. Eu acho que uma das Ajudou. vantagens Os fatores foi que essa, ajudou. né? Mas fala Sim. da banana que você esqueceu. Agora, também. de vez em quando, Luana. Semana passada, de vez em quando, semana passada. De vez em quando. Ela perdeu a panela, Luana. Faz Eu como? perdi uma panela Tem de como garantir? cerâmica. Panela de cerâmica boa. Ela esqueceu a banana cozinhando lá. Né? Fez aquela crosta preta, assim, que não sai. Então, Acabou. já sei o que eu vou dar para você de presente. Me Você dê, já eu sabe aceito. que, né? Massa. Aquele time de cozinha para alertar você, não é? Boa, tá sendo Não é? gravado, Luana vai receber. todo Luana, evento. um presente, um medidor aí, um time, porque realmente, e olha que ela bota vários celulares para despertar, mas não respeita nenhum. Não, mas de vez em quando, assim... Não, é assim. Se eu botar alguma coisa no fogo e não botar, porque eu boto, Sim. tá? Mas se eu não botar, aí a gente se interte com outra E agora coisa. que é fácil, ela bota assim, Lá aí, dentro. 10 minutos, aperta aqui, aí daqui a pouco... A gente se aparece. interte com outra coisa lá dentro, né? Quando Sim. cuida na vida, queima tudo. É horrível. Sim. Mas por falar nisso, aí a gente, no seu caso, na época, não conhecia a Luana, não sabia da empresa dela, o que é que a empresa dela faz, como é que ela trabalha, o que é que ela ensina. Hoje, Luana, para quem não te conhece, ou se a gente te conhecesse na época, principalmente ela gosta de queimar panela, fogão, bolo, assa bolo. O que é que como é a empresa da Luana? O nome? O que é que essa empresa faz? Qual é o teu trabalho? O que é que você entrega hoje nesse universo da especialização em instalação de gás? A gente atende, né, 24 horas no diferencial da empresa hoje, em termos de emergência. Alpex? Alpex Gás. Boa. Né, a gente está localizado na região do Farol, Maceió, Alagoas. Você que é do Brasil e precisa de orientação e precisa de algum serviço, pode ir para o Maceió também. Aproveita e toma um banho de mar E aqui em São Paulo, está onde, Luana? Aqui em logo, São logo, Paulo. nossa sócia. Aqui em São Paulo, quem sabe, né? Um futuro. Estou convidando para você ser nossa sócia, a gente pode ser investidor. Né? A gente trabalha aqui junto com a Congás, né? Tá. Em São Paulo, que aqui em São Paulo é a Congás, né? Boa. A Congás, ela tem um tratamento até diferenciado de lá, de Alagoas. Eu acho que a maioria faz. Eles atendem, já tem um serviço técnico e acho que vem na conta, algo assim. Eu não sei se eu estou falando besteira. Lá na frente me corrija, deixa comentário. Boa. E aí a gente evolui. Mas, assim, Alpex Gás. a Alpex Gás, ela está no mercado há quase 20 anos, né? A gente trabalha com montagem, manutenção e instalações de equipamento a gás, especialista também em inspeção.
predial de instalações de gás. E a gente tem oferecido proposta de economia. A gente tem um diferencial, como eu disse, a gente atende 24 horas em caso de vazamento de rede de gás, então precisou, sentiu o cheiro de gás, fecha a válvula, avisa teu porteiro para fechar o registro geral, se for o caso, e liga no 3436-3771, também é o nosso WhatsApp. 24 horas a gente fica à disposição para atender vocês. Que massa. Tá vendo, Natinha? Se você conhecesse ela na época do bolo, eu tinha ligado. Porque esses sinistros não tem hora para acontecer, né, Luana? Nossa, é de madrugada. É de madrugada, é carnaval, é ano novo, é Sim, Natal. Principalmente, às vezes, nessas horas. Feriado, você tá todo mundo em paz, daqui a pouco chega o BO. Sempre. A gente atende em média de 4 a 6 atendimentos emergenciais por dia. Caramba. Que Com massa. princípios de incêndio também. Muito. Hoje a elétrica ela está muito presente. Falam, vocês são empresa de instalações de gás e por que está envolvendo tanta elétrica? A gente tem casos de você fez uma reforma no seu apartamento, o eletricista Zé Faísca foi lá e fez uma gambiarra, amarrou a fiação no duto como suporte. Eu conheço o Zé Colher. Agora eu tô conhecendo o Zé Faísca. Tem muito, porque a gente tem se deparado. Recentemente a gente foi num prédio. A cliente alegou que a mangueira estava muito quente. Eu disse, está passando corrente, está tendo alguma fuga de corrente. Então a gente foi tentar detectar que já vinha do shaft de gás. Uma fiação em contato com o fio descascado, em contato com a tubulação de gás. Então, quando a gente... É um perigo para quem está no lar, é um perigo. Então, você que está em casa, que faz uso de equipamentos elétricos, sempre estejam calçados, aterrados, vamos assim dizer, para você não servir de descarga para um possível acidente. Então, assim, equipamentos elétricos, independente de ser gás ou não, às vezes ele não está tendo alguma fuga, às vezes não é na rede principal, é no próprio teu equipamento. Você só é tirar ele da tomada. Essa sua instrução de estar calçada, eu vi recentemente uma pessoa que morreu com a descarga elétrica da máquina de lavar roupa. Sim. Ela foi tirar os lençóis, as toalhas, sei lá. Sim. Da máquina de lavar roupa descalça. Diga aí. E o maior número aconteceu no Nordeste, a nossa região. Imagino. É o número. Muito sério isso. É muito sério. Então, eu tenho muito costume de ficar calçada. E agora é que eu fico mesmo. Então, eu fico muito de sandália em casa. Sim. A Alpex Gás nasceu como? Quando? E a ideia da Alpex Gás? Fazer a diferença no mercado. Os sinistros. Eu, como consultora, implementadora do sistema de gestão da qualidade e padronização de processos e procedimentos de instalações de gás, há muitos anos atrás, iniciei como consultora em empresas prestadoras de serviço no mercado. E vendo muita coisa que não deveria ter sido feito, que não deveria fazer, ou que faltava conhecimento do mercado em relação à utilização, eu percebi a necessidade de informar de como fazer o uso seguro de todos os equipamentos a gás. E, com base nisso, eu iniciei com treinamentos e capacitação do público, trazendo os síndicos para uma sala de aula, para orientar, e realmente eu vi a necessidade de buscar trazer uma informação técnica, aplicando a técnica, porque só informar não era suficiente, falta mão de obra capacitada, mas é uma realidade de todos os ramos construtivos, né, Renata? Você pode falar hoje aí que mão de obra capacitada está duro. Está cada vez mais raro, né, Luana? Sim. E do gás a gente não tem capacitação desde 2009 em Alagoas. Não existe mais curso fornecido pelo Senai de aplicação de instalações de gás, né? Tem algumas instruções, algumas revisões, mas os cursos em si, que demoravam antes 6 meses para você concluir, não existe mais. Caramba. Então, é uma preparação que... Foi daí que surgiu a Alpex Gás. Sim. E por que a Alpex Gás? Alagoas. PEX é um tubo que a gente implantou no estado. A gente foi responsável pela homologação do multicamadas na região de Alagoas. Que massa. É uma nova tecnologia que entrou no Brasil em 2008, né? E a gente lutou e conseguiu inserir em 2014 apenas, depois de muita luta lá em Alagoas. E é uma realidade da construção civil, né? Uma tubulação segura. E gás, o combustível, né? Boa. Independente dele. Que massa. Então, a gente juntou tudo e fez uma bolada, Alpex Gás. Alpex Gás ficou muito bem colocado. Eu vou tocar num assunto aqui que é comum, e assim, mas eu acho que merece dar atenção. Várias atividades no Brasil
num passado não tão distante, era somente feita por homens e conhecidas por homens, né? Construção civil, você encontrar uma engenheira no canteiro de obra, ou então conhecendo do assunto. E aí, levando adiante, gás também. Eu, né, assim, Luana, né, especial. Você vê que ela fala com propriedade, né, Nata? Aí você fala com segurança, conhece tudo. E aí eu vou fazer essa provocação aqui, inclusive para as duas, né? Mulheres, né? Eu, por exemplo, nesse assunto aqui eu tô como leigo, fico aqui ouvindo, né? Fazendo essa mediação, mas não domino o assunto, engenharia e no caso a especialização nas instalações de gás. Luana se conheceu, ou melhor, se despertou para esse assunto quando, como você, a tua formação logo no começo, por que essa história de gás na tua vida? Como eu disse, eu iniciei com implementação normativa. Eu era contratado, eu era representante da direção em auditorias para a obtenção do selo da qualidade do gás em Alagoas. Tá, mas já com gás, e não era antes? Já com gás. Não, antes eu era só gestora normativa, especializei em normas. Tá, tudo bem. E aí isso me levou... Até aí tudo bem, as Me mulheres... apaixonei pela área, né? Me apaixonei pela área do gás e fui buscar uma qualificação. Então, eu estudei engenharia, né? Eu sou formada em engenharia mecânica. Eu sou graduada em engenharia mecânica. Que massa. E fiz isso por questão de dizer assim, você não é engenheira. Quando eu ia defender o Multicamado, o PEX, né? Diziam assim, você não é engenheira. Então, eu fui estudar engenharia para ter o conhecimento eu já tinha. Eu não tenho diploma. Tá. Então, eu fui buscar para poder me dar autoridade com o público masculino que não aceitava muito isso vindo da mulher. Isso é horrível, mas é verdade mesmo, né? Os homens tinham essa resistência, né? Sim. E a mulher entende de gás, quem é você? Você não, peraí, você além de conhecer, dominar, tá aqui o... Eu sou estagiária. E você estagiária a vida inteira. Eu quero ser sempre a estagiária. Eu quero aprender sempre. Eu não sou dona de saber. Então, assim, a arrogância, infelizmente, vem do ser humano, né? E a gente, eu tava... É da minha natureza compartilhar, saber e repassar. E vou ser sempre assim, como profissional, porque o mercado, ele precisa ser. Então, os acidentes acontecem por ignorância, né? E a gente insiste. Eu persisto sempre. Faz parte da minha natureza humana ser consistente. Então, que bênção. A gente... e eu tento levar isso para todo mundo. Então, hoje, a UPEX Gás, ela tem um time de consistência. As pessoas que fazem parte, que eu não estou aqui sozinha, né? Todos que estão conosco, dentro e compondo esse time, são todos com o mesmo perfil. Um perfil de entender, de orientar, de também aprender, né? Porque a gente não é dono do saber. E o nosso mundo só cresce, né? Em termos de informação. E além de mais bênção, a gente tem, eu costumo dizer, a gente vai contratar as pessoas, e quando a gente se depara, somos cristãos, né? Sim, boa. E todo mundo hoje na UPEX, todos que foram contratados, a gente descobriu também que era cristão, porque a gente não faz diferença, entendeu? Entendi. Mas, assim, são pessoas que realmente têm o cristão, ele tem uma visão diferenciada no sentido do olhar, de entender, de se colocar no lugar do outro, os princípios, né? A gente contrata toda a área, sim. Tá, a gente contrata toda a área, mas a gente tem uma ética que já está na gente. Boa, né? Já cultura faz da parte, UPEX. já está na gente mesmo, é princípio. Né? Luana, Lindo, importante. Sim. muito bom, gostei demais. A sua resposta foi assim, amei. Nessa jornada, você já se posicionando como mulher nesse segmento do gás, tem algum momento que foi impactante para você, tipo em alguma empresa ou em algum lugar? Obviamente que você é muito sábia, não vai citar nome, mas que você foi discriminada, que você foi de repente desqualificada ali, naquela hora você precisou realmente, no bom sentido, dar uma carteirada, mostrar que você entende. Fala pra gente aí se houve algum episódio dessa natureza aí. Todos os dias acontece. Caramba. Eu acho que não é diferente, eu acho, da tua realidade, Renata. Não, mas, assim, é todos os dias. Todos os dias. Porque, assim, por mais que a gente esteja aqui para prestar um serviço, a gente é visto até como negócio que você está querendo vender, então vão se desfazer de algum momento, as pessoas estão bem...
intolerantes a algumas coisas assim, mas também não querem aprender. Tem gente que já sai de casa aqui, cheia de conhecimento, por isso que eu digo que eu sou estagiária. Boa. E essa questão do não aceitar uma posição, aí vem confrontos de concorrentes, vai dizer que você está mentindo, sabe? Aí não acredita em você e você está lá com todas as provas, com as evidências, porque o certo é certo, não existem dois certos, só Boa. existe um. Boa. Então, assim, Boa. é tudo. A gente não trabalha da nossa maneira, a gente trabalha como deve ser. Então, é um confronto diário, por ser mulher, por estar fazendo a coisa certa, entendeu? Sendo que eu sempre tento lembrar a quem nos contrata que eu já disse, você nos contratou. Então, nós somos o médico contratado para te dar um diagnóstico. Até eu brinco assim com o corpo humano, eu faço o comparativo, que não é um comparativo legal. Você me contratou, sou sua médica e você está com câncer. Você trata ou morre? E eu tenho que acreditar em você. Então, assim, a gente está aqui para compartilhar, a gente está aqui para defender os seus interesses. Faça com quem bem lhe convier as adequações, mas faça uma coisa certa. Mais uma vez, voltando a dizer que quem mora em condomínio vertical tem responsabilidade com o seu lar e com o coletivo. Primeiramente, a sua vida, da sua família. Você vai arriscar a vida do seu filho. A sua vida por conta de uma besteirinha que você gasta no lanche, no happy hour, no final de semana. Gente, é segurança. Segurança não se brinca. Né? Eu sei que a pergunta foi do confronto, mas eu sempre volto, porque faz tão parte do princípio do nosso negócio, do nosso compromisso, que realmente é levar segurança, a gente tá. E é uma luta diária. O não eu já tenho. Sabe, em tudo. Então, buscar o sim. É sempre, sempre. O sim. A gente, nesse lugar, como mulher, como profissional, como está fazendo algo diferente, porque é comum fazer o errado. Estava errado, sempre foi assim. Essa sempre frase foi é muito. assim. Essa frase é muito comum ser usada agora? e totalmente agora? dissônica, né? Um dia desse você vinha para São Paulo em quê? Pau de arara. Hoje você não sai sem apertar o cinto. Sim. É segurança, as coisas mudam, é estatísticas. Então, fiquem alertas, porque é isso. Eu fico muito contente em ouvir sua resposta e aproveito e faço alusão às duas, né? Renata também como mulher, que tem se posicionado bem no mercado, engenheira, e há realmente uma resistência por parte de alguns. Hoje eu digo que até menos, né? Já foi mais forte. Na minha área tem muita resistência na própria obra, né? Na própria construtora, com o setor de engenharia. Porque muitos pensam que a gente quer apontar os problemas, né? A assistência técnica está apontando os problemas, e não é isso. A gente constata aquilo que a gente observa em prol de uma melhoria, para que se evite problemas futuros, né? A gente sabe que os problemas que acontecem na assistência técnica, muitos poderiam ser evitados, não é? A maioria vem de erro de execução, erro de algum projeto, compatibilidade de projetos, enfim. Algumas coisas são realmente mau uso, né? E eu vejo que a engenharia, às vezes, vem com um olhar meio, sabe? Para cima da gente. Sim, sim. Como que se a gente quer apontar. Mas não é. Mas aí a gente sabe conduzir, né? Primeiro a gente tem um pai. Sim. E aí a gente pede proteção, sabedoria, direção. Sim. E é isso que eu conduzo as equipes. Vamos conduzir com verdade, vamos conduzir com propriedade, vamos entender aquilo que a gente está falando. Boa. Vamos justificar em cima de normas, né? Em cima de padrões, enfim. E aí tudo vai fluindo, né? Muito bom. Isso tem tudo a ver com posicionamento. Seja sim. mulher, seja quem for. Mas nesse caso aqui, especialmente as mulheres. Você, mulher... Onde é que está a saída? Se posicione. Posicionamento é algo muito abrangente, mas que tem lá o seu sentido. É a sua forma de se comportar, de falar, de exigir respeito, o seu posicionamento na questão, em todos os aspectos, da fala, da colocação. Quando você realmente se coloca num lugar onde as pessoas percebem que você é uma pessoa séria, tem conhecimento, tem técnica, tem propósito, as pessoas te respeitam. Então, assim, não abra mão do seu posicionamento, não abra mão da sua forma de agir e de ser. Porque se fizer assim, você vai ser respeitada, seja em que área for. Quem vai olhar para você vai dizer, essa pessoa, ela realmente tem um posicionamento bom e merece respeito. Essa é a grande verdade.
mesmo. Luana, falando um pouquinho de futuro, né? Aí é uma mensagem para vocês, mulheres, né? Que aqui temos 2 exemplos de pessoas que se posicionaram muito bem. Mas me permita, Por favor. eu gosto, já disse em outro momento com a Renata, que vocês foram o pontapé para esse posicionamento. Antes Que eu tinha um bênção. recuo. Eu Que tinha medo. bênção. A palavra que você usou, você disse, tem medo. Caramba. Você disse a mim, na época. Na época, né? Isso faz parte do Olha. medo. Essa Caramba. contração, o jeito que eu ficava... Isso, duro. Lógico. Então, A exato. nossa primeira gravação foi lá e no foi muito no Centro de difícil. Não, Convenções. e interessante, já que você A falou... gente gravou com Rita. Não, Foi com a Rita. deixa eu lhe dizer, aproveitando já que ela tocou nesse assunto, e aí assim, a história a conta vai fechando ao longo do tempo, né? Realmente tivemos esses contatos no início, e as palavras têm poder e está aqui o fruto. Sim. E Luana, você aqui, por exemplo, o seu posicionamento está belíssimo, né, Nata? Cada vez melhor. Muito Mais jovem, mais posicionada, as colocações, não que daquela ocasião não foram boas, mas agora Sim. está bem melhor, você vê Sim. que isso assim... E ela já evolução. gravou ó, comigo e com Ritoca, comigo Sim. sozinha e agora comigo e com você, sempre comigo. Boa, você está presente sempre, né? Sempre, sempre. Então, assim, parabéns, eu acho que é por aí, entendeu? E assim, você disse uma frase que para mim serve muito e eu acho que para qualquer pessoa que quer crescer na vida. Sou sempre uma estagiária, eu estou sempre aprendendo, né? Cara, é muito simples isso. O que a gente não sabe é infinitamente maior do que o que a gente sabe. Então, assim, não adianta você querer e achar que sabe do mundo. Eu agora entrei numa pós-graduação de neurociência, né? Estou no primeiro período. E, assim, eu sempre admirei, Tô sempre até com medo gostei. dele. E exatamente para isso, para buscar entender essa neuroplasticidade do cérebro humano, né? Essa coisa de como a gente transita nos pensamentos, nosso comportamento, esse nosso posicionamento, essa questão geracional é uma coisa interessante porque a gente que tem 50 a mais, né? Somente eu, obviamente, que aqui as meninas... Só você. Né? Ver essa mudança. Hoje eu sou um curioso, eu sempre fui um curioso do comportamento humano, agora bem mais, por conta dessas mudanças. Quando você pega a geração dos meus 15 anos para os 15 anos de Matheus, meu filho, caramba, o comportamento dele, aí eu comparo muito com o meu, né? E eu vou estar aí com mais de quase 30 e tantos anos na frente. Enfim, isso é muito interessante. E essa evolução ajuda muito. E como você disse, somos um eterno aprendiz. Sim. Não é isso? Sim, agradeço muito. Aquela palavra sua ficou assim, pesou e foi construtivo. Você precisa evoluir, você precisa perder esse medo, evolua. E isso eu absorvi. E eu sempre falei para vocês, admiro vocês como casal, com história, com a coragem que vocês têm. Vocês estão aqui em São Paulo hoje, né? Já teve uma transição de carreira, recomeço da Renata aqui numa nova realidade. Então, assim... Que bênção. É uma bênção mesmo, uma bênção. E fazer parte desse momento, de estar nesse início de gravações de vocês aqui, eu só agradeço Que bênção. pelo tempo, Que pelo bênção. empenho de vocês, por esse olhar, por essas observações que às vezes vocês nem sabem. É verdade. Mas vocês viram a chave de muita gente. Eu só agradeço porque vocês viraram a minha chave. Que coisa bênção, que bênção. Eu fico muito feliz. Isso realmente, assim... Fico arrepiada. Eu também me emociono. Inspira, né? Me inspira mesmo, porque às vezes, Luana, a gente, nessa jornada, eu acho que qualquer pessoa no que faz, às vezes tem aquele momento de cansaço, né? E a gente às vezes pergunta, né, o que é que eu estou fazendo aqui e tal. Eu acho que isso acontece e não é diferente também comigo. E uma palavra dessa dá um ânimo muito grande, porque mais do que qualquer outra coisa, do que fama, do que dinheiro, do que qualquer coisa, é a gente saber que a gente tocou no coração de alguém em algum momento com uma palavra. E disso eu tenho consciência. As palavras têm poder. Então, policie suas palavras, seja muito diligente, prudente para dizer, para falar, porque assim como ela coloca alguém para cima, pode colocar para baixo. E a missão nossa nessa terra é colocar as pessoas para cima. Eu mesmo, às vezes sem querer, eu digo uma bobagem, uma coisa assim, afeta uma pessoa, aquilo me faz um mal depois, eu disse, caramba, porque eu me sinto muito melhor e feliz assim, ouvindo o que eu acabei de ouvir. Então, que Deus te abençoe mesmo. Hein? Até pareceu o final, mas não é o final ainda não, ainda temos um tempinho. Luana, nessa questão aí do que hoje você faz, qual a tendência dessas instalações, do crescimento desses projetos com gás? Tem muito espaço no Brasil?
ainda cresce muito. Como é que você enxerga isso diante do que você vem estudando, participando de cursos, seminários, todos os meses praticamente aqui em São Paulo? A tua visão geral, tem muito espaço? Para onde estamos indo? Sim, o objetivo do gás hoje, eu estou falando muito da minha região, porque apesar de entender também um pouco fora, essas energias renováveis também têm entrado nesse processo, um consumo mais limpo, né, em geral. Então, faz com que as próprias concessionárias também busquem outro tipo de combustível para oferecer ao mercado. Mas ainda haverá uma extensão maior do gás natural, cada vez mais se ampliando. A nossa região Alagoas já partiu para Penedo, Arapiraca. Né? Arapiraca já vai ter uma evolução. Marechal Deodoro, o gás natural está batendo na porta também. Então, brevemente, o gás estará circulando nas cozinhas de lá de Marechal Deodoro. Então, assim, existe uma evolução do gás natural, mas existe também uma busca de outras energias que seja limpa, né, que com responsabilidade está sendo estudada, tratada por essas concessionárias, né, no Brasil inteiro, para poder oferecer ao mercado, além do gás natural. Muito bom. Você tocou no assunto e me despertou uma curiosidade. Penso eu que seremos sempre dependentes do gás natural, né? Para alguns serviços, haverá uma que substitua, por exemplo, para cozinhar, que é onde a gente, né, se usa muito, né? Os fogões, né, Nata? Poderá ser substituído por uma outra que aqueça ou que dê esse resultado tipo que o gás natural vem dando? Então, a questão a gente tem visto muito nas inspeções indução, tá? Existem energias que estão também se tornando energias, estudo de energia cinética, elevadores que vão gerar energia, né? de arranha-céus, de prédios maiores, em grandes metrópoles, né? Gerando energia, né? Uma carga que vai ser... Então, a indução, tem prédios que foram... Em Maceió tem um prédio que é 100% indução. Que eu achei até, na nossa inspeção, tinha gás natural só no subsolo, o Corpo de Bombeiro exigiu que fizesse a verificação. Quando a gente... Me desculpa. Energia elétrica. Ah, elétrica. Tudo na elétrica. Que pode ser solar, que termina... Sim. No caso, os fogões é o que chama de cooktop, que não sim. é... Ah, tá. Aquele que tinha no Deluvres? Tá, aquele ali não era gás, não. Não. É indução. Mas não tinha aquele negócio do gás lá atrás? Aquele pequenininho. Ah, o pequenininho, tá. Então poderá ser que as pessoas passem a usar até aquilo ali, até para colocar uma panela de pressão lá. É como a Luana disse, já tem empreendimentos em Maceió, eu já entreguei empreendimentos que os 280 apartamentos é por indução. Tá, Fogão não tinha por gás. indução. Não tinha gás. Só nas áreas comuns. Só nos restaurantes. Tá, boa. Foi ótimo falar baixo, isso aqui, porque eu, por exemplo, não sabia dessa Tem um prédio que é 100% em Maceió, já com indução. Nenhum apartamento tem gás. Então anota aí que daqui a pouco vai vir Alpex Indução. Gostei dela. Gostei. Alpex Indução, Interessante. Então, mas mesmo assim, como você até colocou, o Marechal está chegando, outras regiões, o espaço, o crescimento para o gás ainda é muito vasto. Sim, essa questão da indução ainda é longe, né? Entendi. Vai ser sempre como alternativa. Mas o gás natural realmente tem avançado na nossa região, então o foco da Algás é abastecer toda a nossa região de Alagoas, né? O foco tem mais os projetos cada vez aumentando, eles estão com esse planejamento do P13 para poder tirar de dentro das edificações, deixando as edificações mais seguras, dando subsídio, postos de gasolinas também ampliando, outras regiões sendo buscadas, indústrias, né? Porque a gente fala muito em residencial, mas tem indústria, tem comércio, bares, restaurantes, panificadoras. Então, assim, é uma evolução muito grande. Ela está passando ali na calçada. É muito mais seguro o gás natural, né? Ele é mais leve que o ar. Se dissipa rápido, se dá um vazamento, risco... Não houve caso de explosão hoje conhecida. Pelo menos na nossa região nunca houve caso de explosão. A não ser princípios de incêndio ocasionado pelo descuido na manutenção. Então, de fato, o que causou não foi o gás, né? Aquela situação toda foi causada por uma falta de manutenção. Boa. Estou muito segura, sim. Luana Calheiros, como se vê daqui a 3 a 5 anos aqui à frente? Como é que é o teu projeto de vida? Como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Nossa, é uma pergunta tão difícil de fazer, mas ao mesmo tempo
com tantos sonhos, né? É continuar fazendo a diferença, né? Junto com a minha família, levando novidades e sempre estudando para poder agregar conhecimento e compartilhar conhecimento. E não vou dizer que eu vou querer ter um jatinho, né? Pode ser um uma casa no lago. Pode ser um King mesmo, que é um bimotor. Mas assim, eu me vejo realizada, tranquila, esclarecida, esclarecendo. Que bênção. Sabe? E sempre junto com o meu parceiro, o Alci, né? Agradecendo sempre, com a equipe maior, com o desenvolvimento maior do mercado, que o mercado esteja mais esclarecido e seguro. Luana é uma mulher de fé? Muita fé. É o que me move, né? Quem sou eu sem fé? Eu tive tanta oportunidade na minha vida que Deus me deu. Eu já passei por tantas coisas na minha vida que eu não deveria, talvez, nem estar aqui, mas sabia de todas as coisas, né? Já tive problema de saúde, que eu fui condenada à morte em 2016, depois de 2019. E Deus só me deu a oportunidade de acordar. E eu só tenho que dizer, Senhor, muito obrigada, porque eu só agradeço. Eu nem peço mais nada. Eu falo aqui do futuro, mas só Ele pertence, né? Mas o hoje eu digo assim, obrigada. Eu não quero nada. Se vier, é lucro, como diz a história. Mas que benção. Sou muito grata, não tenho nada a pedir, só agradecer. Porque Ele me deu mais um dia com vocês, com minha família, com meu filho. Que maravilha. O que é que na vida, até hoje, você não fez e gostaria de ter feito? Ai, menino, que coisa, hein? Tu tá estudando mesmo para ficar assim, né, pressionando? Que eu não fiz e queria ter feito. Nossa. Eu acho que Acho não, eu tenho certeza. Cuidar mais do meu corpo. Se eu soubesse o que eu passei na minha vida toda hoje, eu faria totalmente diferente. Eu faria exercício desde o início, eu não tinha entrado com o tabagismo, eu não tinha bebido bebida alcoólica, muitas coisas eu não... Olha aqui que não teria feito, porque realmente é cuidar do nosso templo. E como eu disse há pouco, eu passei por alguns problemas de saúde e que eu tenho que dizer, estou grata, né? E sou grata ao Senhor. Mas realmente, se eu tivesse feito tudo que deveria, ter conhecido a palavra antes, né? Ter sido doutrinada desde pequena, teria feito uma diferença muito grande na minha vida. Olha só, você não sabe o peso que tem essa sua palavra. Essa sua palavra tem um efeito, vai ecoar nesse mundão de meu Deus aí. Amém. Entendeu? E assim, tem coisas na nossa vida que a gente realmente não entende. Eu estava ouvindo hoje até um podcast, né? De vez em quando eu vou para academia, coloco o fone de ouvido, fico ali ouvindo, aprendendo e tal, e falando sobre batalha espiritual. Teve uma coisa que o convidado falou que eu achei interessante. Uma pergunta que fazem muito sobre o espinho na carne que Paulo teve e que é um incógnito até hoje, né? Ninguém sabe que espinho é esse, o que é que era, tal. Enfim, aí tem muitas especulações, mas tudo bem. Só sabe que era um BO, ele tinha um problema, que esse problema ele morreu com ele e não foi resolvido. Era um espinho na carne. E aí, segundo a Bíblia, né, dito pelo convidado lá, eu realmente não tinha visto essa parte, de que aquele espinho na carne, era para que, se não fosse aquilo, Paulo seria soberbo, ele seria muito prepotente. E aquilo ali era para prender, para amarrar. Então, na verdade, tem problema que vem na nossa vida para impedir que a gente seja o que Deus não quer que a gente seja. Sim. Então, tem coisas que acontecem e a gente não sabe, que às vezes serve para que para alguém. O seu testemunho agora, para mim, na minha cabeça, encaixou bem para quem está nos assistindo e entender que o que você disse que gostaria de ter feito, se fosse, né, possível, é se cuidar. Então, assim, é um testemunho. E você é uma, né, sobrevivente, uma pessoa que hoje tem esse testemunho para dar e, graças a Deus, está aqui viva, né? Que podia não estar. Sim. E aí, você que nos segue, que nos assiste, que está assistindo agora, toma como exemplo, né? Se cuida do templo do Espírito Santo, que é o corpo. Cuida da vida, muita coisa que aparenta ser boa não é só naquele momento ali, é feito o caminho largo, como a Bíblia diz, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o final dele é o caminho de morte. E é o caso, a bebida, o tabagismo, outras coisas mais que depreciam o corpo, que afeta a mente,
que danifica o futuro, que dá mau exemplo. Aí beber é pecado ou não? Não se fala, mas estatisticamente quem bebe, os pais que bebem, eles dão exemplo para que os filhos, geralmente filhos de pais que bebem, 50% deles tornam-se alcoólatras. Então já é um exemplo. E aí vai muitas outras coisas que você precisa somente concluir, tirar sua dedução e seguir esse exemplo. Finalmente, como disse a nossa convidada Luana, se cuide. Essa é a verdade. Meu amor, estou muito feliz aí. Vamos deixar a palavra aí com a Luana para ela falar tudo que quiser ainda, o coração, né? As considerações finais e você também. Algo a acrescentar? Tem alguma pergunta mágica para fazer? Luana, você tem a palavra para você fazer as considerações, agradecer, falar de mais alguma coisa que de repente a gente deixou de tocar. A palavra está aí aberta ao seu coração. Gente, obrigada, né? Obrigada pelo tempo, por me receber na nova casa de vocês. Minhas considerações finais é um desejo imenso para vocês, de muito sucesso nessa nova jornada. Que Deus abençoe. Que bênção. Né? Apesar da gente já se considerar abençoado, né? Sim. Mas, assim, muito sucesso. Eu só tenho que agradecer a vocês. Mais uma vez, a Alpex Gás está em Maceió, então precisou do nosso serviço, estamos prontos para atendê-los, dar todo o suporte em conhecimento técnico e orientações técnicas, independente de fazer negócio, mas esperamos fazer, né? A gente está aqui para servir e como a gente é um lema do negócio, servir bem para servir sempre. Que bênção. Servir bem para servir sempre. Então é um lema da gente e contem sempre conosco. E espero qualquer coisa, como eu disse quando vim pra cá, precisou de cuscuz, charque, inhame, macaxeira. Menino! Natinha, uma oportunidade. Hoje ela pediu para eu comprar farinha. Olha só, nosso podcast é assim, gente, ele é bem orgânico. Fala de bolo, fala de charque, a gente se entrega, é assim, a gente faz assim, lava a roupa aqui mesmo, entrega um outro, enfim. E ela pediu para eu comprar farinha. Se eu soubesse, tinha pedido a Luana para trazer. Luana, uma farinhazinha e tal. Bastante mais gostosa, né? Então, as considerações finais quando eu estiver vindo, gente, estão querendo alguma coisa daqui do Nordeste. Traga um cuscuz, flocão. Que aqui não tem, né? A gente não acha, né? Não acha. Eu trago sim. A propaganda Coringa patrocinar o TheCast. Boa. Gostei aí da sua... Mas antes da Natinha falar, eu queria fazer um desafio simples para você aí, que é um reelzinho que você vai fazer aí de 1 minuto, mas você vai fazer. Olha só, se você tivesse a oportunidade, no mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Se você pudesse falar para essas 8 bilhões de pessoas, de repente mandar um zap para todo mundo, ou então um outdoor com a tua foto e uma mensagem tua. Que mensagem a Luana daria para essas pessoas todas? A sua câmera é essa aqui, você vai mandar essa mensagem aí do seu coração para esse povo todo, desse mundo que vai te ouvir. É desafiador, né? O Jaelson e a Renata são desafiadores. Então, assim, não tenham medo, né? Confie em Deus. Siga sempre em frente. Não se defina por ninguém, seja melhor que você mesmo, né? Faça a diferença, porque o que somos? Somos história. E a história é você que constrói. Ninguém vai construir por você. Então, tudo depende do seu posicionamento, que foi algo que a gente falou aqui, e conta com o Jaelson, que com certeza ele vai fazer uma diferença, e com a Renata na vida de vocês, porque fizeram na minha. Então, se alimentem de coisas boas, né? Não procrastina, só fala coisas boas, obrigada, agradeça, seja gentil, né? Se coloque no lugar do outro, faça a diferença na sua vida. Porque o retorno é só seu, não é de mais ninguém. Só vai vir coisa boa para você, né? Aquela é a lei do retorno. Isso faz parte. Então, joga para o universo. Fala sempre coisas boas. Senhor, muito obrigada, né? Agradeça a sua vida, a sua família, a sua saúde, a tudo que você tem. Não reclama da comida que, tá sem sal, né? Tem gente que não tem nem quem comer. Não tem o que comer, não tem como se agasalhar. Então, para pensar nisso, né? Não seja egoísta. Então, seja grato. Acho que a palavra aqui no final é gratidão. Então, agradecer e dizer, Senhor, muito obrigada. Boa! Eu estou muito feliz. Meu amor, com você a palavra.
Pegando a palavra da Luana, agradecer, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus por Ele conceder a gente aqui esse momento, né? Ele está aqui. E a palavra diz, quando tem mais de um presente, Ele se faz presente no meio de nós. E eu tenho certeza que Ele está aqui. Sim. Porque Deus, Ele é meu guia. Luana e todos vocês que estão me escutando, Ele é meu guia. Ele é meu consolador. Ele é que me dá direcionamento para eu viver. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, em especial a Luana, por estar aqui com a gente. Muito bom ter você de novo aqui conosco. Viu? Que Deus lhe abençoe mais ainda. Amém. Muito bom. Eu também quero agradecer, né, ao meu amor, que está aqui sempre comigo. A Luana, nossa convidada. Luana, muito bom. Eu imaginei que fosse bom, para ser bem sincero, mas foi muito melhor. Foi melhor ainda, né? Foi legal. A prova de Deus ter sido da forma como foi, né? Só você, enfim, outra oportunidade virá, você pode trazer mais alguém, enfim. Mas hoje foi muito bom ter vindo, a gente se reconectou aqui. Sim. E suas palavras com certeza não voltarão vazias. Deus há de confirmar. E agradecer a vocês também que nos segue, nos acompanha, que está sempre aí assistindo o Destravo Cast. O Destravo, ele tem passado aí nessa mudança por algumas, né, adequações, mas ele volta com força. Hoje, aqui, Luana, eu posso dizer que eu tive uma confirmação maior ainda do que a gente vem fazendo. Você hoje é o episódio aqui de número 353. Ou seja, já passaram aí... Porque você já gravou no Papo de Engenharia, não foi, Nata? Sim. Já. E 2 vezes no Papo no de Engenharia. Range Podcast, no Range. Papo de Engenharia. Pronto. E agora no Destravo. No Destravo. Sim. Você, Podcast, você já é da casa, né? É uma pessoa que... Eu já posso pedir uma música. Pode pedir uma música. É isso mesmo, é fantástico. É fantástico. Então, mas hoje, assim, eu saio daqui muito melhor do que quando cheguei. Isso é que eu acho bom da vida. É quando você passa as horas, passa os dias e você tenta melhorar. É óbvio que a gente tem altos e baixos, né? Tem dia que você passa assim, caramba, São Paulo é muito bom, tem muita coisa boa, mas se você não tiver cuidado, a frieza que a gente tem aqui, você pode absorver ela para dentro da alma. E é o que a gente não pode deixar. Sim. A sua alma tem que estar aquecida, o seu coração tem que estar quente, o frio tem que ser lá por fora mesmo, porque isso aí resolve com casaco, com agasalho. Mas na alma não, a alma quem resolve é Deus e é como você falou, é a gratidão, é o pensamento positivo, senão você definha mesmo. Então, e aqui a gente aqueceu. Eu confesso que hoje a gente aqui trocou essa ideia e saí daqui renovado para gravar o 355, 356 e por aí vai. Show. Muito obrigado, Luana. Obrigado, meu amor. E obrigado você que nos assiste. Um forte abraço. Até a próxima. Aprove Deus.